Fala, meus amigos, família tricolor, amigo São Paulino, amiga São Paulina. Tô assistindo aqui, terminou agora o jogo do Bayern. Tô com pena dos caras. 37 graus, os alemão estão desmilinguindo, como dizia minha mãe. E agora o Bayern ficou em segundo, vai pegar o Flamengo. E o Harry Kane perdeu o último lance do jogo, uma cabeçada. Harry Kane, aliás, que me lembra um pouco o André Silva, né? O cara que sai da área, que distribui o jogo. Desculpa, não resisti a fazer essa piada. Ó, deixa eu agradecer pro pessoal que participou da nossa live hoje, que nós fizemos nos canais às 4 da tarde. Só que é o seguinte, nós vamos fazer uma mudança de planos aí. O pessoal pediu e também por uma questão de logística, acho que fica mais fácil. Amanhã, a partir de amanhã, vai ser o seguinte, ó. Live todos os dias às 8h30 da noite, tá? Porque o pessoal que trabalha, que tá chegando em casa. Então como é que nós vamos fazer? Ó, já anota aí. Nós vamos fazer assim, o vídeo nos dois canais às 8 da noite, normal. Aí às 8h30 a gente faz uma live só no canal Barolo Jogos, tá? Pra ficar diferente um pouco um canal do outro. Só no canal Barolo Jogos pra gente comentar o dia, pra gente bater um papo sobre o dia do São Paulo. E hoje a gente falou sobre a coletiva do Crespo, mostramos toda a coletiva do Crespo, mais de 44 minutos, a gente vai falar dela aqui, e também falamos sobre a reportagem do SBT, do Fábio Diamante, que não sei se vocês ouviram falar, porque eu não vi ninguém da imprensa falar desse assunto, que eu acho que é um assunto importante. A gente vai falar sobre isso, das investigações do grupo de operações de combate ao crime organizado, lá com o caso envolvendo o Corinthians, que respinga no São Paulo. A gente vai falar sobre isso. Então eu quero agradecer o pessoal que colou na live hoje. Muito obrigado. Lembrando que também estamos no Spotify. Não gosto sempre de lembrar, que eu sempre esqueço de falar que estamos no Spotify. Barolo Vídeos, a gente posta o vídeo aqui às 8 e às 9 já tá no Spotify, tá? Ó, hoje, falando em Mundial, né? Hoje eu fui fazer eu só quebro a cara mesmo. Hoje eu fui fazer, eu vou fazer vou apostar no fácil. Vou apostar no margem de erro 0. Boca e Bayern. O Boca tá empatando, o jogo foi paralisado e o Bayern perdeu. Então, não adianta, gente, eu sou péssimo em palpite. Eu falei, não tem erro, hoje não tem erro. Vai dar Bayern e vai dar Boca. Não me estrepei nos dois, perdi meu cincão, mas se você quiser fazer sua fezinha, tá aí. Tem um monte de promoção especial aí no ganho aumentado no Mundial, tem um monte de promoção que a KTO tá fazendo, e aí é só você clicar no primeiro comentário fixado que você já faz o seu cadastro e se diverte com a KTO. Sempre legal você, com responsabilidade, né? Não preciso nem falar isso pra você, porque você não é burro e sabe muito bem o que fazer com o seu dinheiro. Então, tá no primeiro comentário fixado a KTO, nossos parceiros que estão aqui, para você se divertir, já que você, como eu, São Paulino no Mundial, só pode secar, ou torcer para o Monte Rei, como eu, se divirta com apostas esportivas, tá? Vamos lá, meus amigos, ó, o Juan, o zagueiro, não vai ficar no São Paulo, tá? O Sassuolo bateu o pé, acabou com a negociação, quer o cara de volta. Então o São Paulo, perderemos o grande Juan, porque o São Paulo não tem dinheiro para pagar 27 milhões esse zagueiro, que eu acho que não vale nem 7, nem 5. Só que ele ainda tá machucado, cara, porque o São Paulo queria prorrogar o empréstimo para jogar bomba lá no ano que vem, para ter que comprar esse jogador, pagar nesse pereba 27 milhões. Então, vá com Deus. Aí o São Paulo vai ficar com Ferrarese, que é zagueiro, né, lateral, Arboleda, Alan Franco, que aliás renovaram com o Alan Franco ainda não, né? O Belmonte, acorda aí, o Belmonte. Acorda, Casares, para renovar com o Alan Franco, seus mortos. E vai o Sabino. Então, nem alguém da base. Eu acho que alguém da base faz a função que esse Juan faz. Aí nunca me convenceu esse jogador. Aí ele tá machucado, tá com uma lesão. Vão fazer um procedimento para ver se vai ter que fazer um procedimento cirúrgico. É só no São Paulo. Para ver se tem que fazer um procedimento cirúrgico. Só que aí acabou a história, o Sassuolo pediu de volta. Então, tchau. Paga o Uber, paga o navio, pra ir embora de navio, tá? O Crespo foi apresentado hoje e aí ele vai ter ele falou que o principal objetivo agora é o Brasileirão, e eu concordo 100% com ele. Mas ele vai ter, o sonho é a Libertadores, ele vai ter um grande período aí de jogos e de treinamentos até o São Paulo jogar na Libertadores contra o Nacional nos dias 13 e 19 de agosto, né? São 47 dias entre a data de apresentação do grupo, né, que se apresenta na quinta-feira, e a primeira partida do mata-mata, que acontece no Atanásio Girardot, em Medellín, e o São Paulo joga em casa o segundo jogo. O Crespo vai reestrear contra o Flamengo, só isso, contra o Flamengo, que essa partida estava marcada para o dia 12 de julho, mas como o Flamengo está no Mundial, vai depender até onde vai pegar o Bayern agora, e caso essa data seja mantida, serão 17 dias até o primeiro jogo,
e o Crespo, sei lá, você vai ter reforço, aquela história de jogador de ponta que a gente discutiu ontem, que o São Paulo só que traz cabeça de bagre e vai tentar vender jogador e aí recuperar os lesionados, né? Os estrupiados que estão aí faz não sei quantos anos e não jogam. Olha a agenda do São Paulo, ó. Pega o Flamengo pelo Brasileirão, a princípio no dia 12, depois no dia 16/7 pega o Bragantino fora, depois pega o Corinthians em casa no dia 19, pega o Juventude fora no dia 24/7, depois pega o Fluminense em casa no dia 27, no dia 31 pega o Atlético em casa, no dia 3/8 pega o Inter fora, 6/8 Atlético Paranaense fora pela Copa do Brasil, 10/8 recebe Vitória pelo Brasileirão, 12/8 o jogo de volta contra o Atlético Nacional, 17/8 pega o Sport fora e dia 19 Atlético Nacional e São Paulo. São Paulo decide a vaga em casa. Então vai ter um tempo aí para treinar o time até a Libertadores. A gente já vai falar sobre o que o Crespo falou. Ontem alguns jogadores anteciparam o final das férias e treinaram. Ó, o Oscar, o Lucas e mais 5 jogadores. O Ferreira, o Marcos Antônio, Dineno, que voltou para recuperar a forma física, o Luiz Gustavo e o Caleri. E aí, o elenco todo vai se representar agora na quinta-feira. E eu vi gente falando nas redes sociais, opinião, né, gente, que são heróis. Abriram mão das férias para se recuperar. Os caras tá aí, Lucas, Oscar, que não joga há quanto tempo? Aí perde 2, 3 dias das férias, são heróis. Agora, para mim não são heróis. Mas não estão fazendo mais nada do que obrigação. Descansaram lá, que é obrigatório, as férias são obrigatórias, mas não são heróis, estão se recuperando, ganham uma fortuna. E se os caras ganham 3 milhões por mês, pô, e não joga, aí é um herói agora, porque antecipou 2, 3 dias as férias? Ah, vocês estão de brincadeira, né? E aí o Crespo deu uma entrevista coletiva hoje. Falou 44 minutos, queria só comentar algumas coisas com você que o Crespo falou que me chamaram a atenção. Primeiro, ele falou que o brasileiro, a emergência, o brasileiro, que ele quer ficar tranquilo no brasileiro. Então ele falou, não é para ganhar o brasileiro, chegar entre os 4, é para ficar tranquilo. Ou seja, não correr risco de rebaixamento. O São Paulo contrata um treinador que a primeira missão dele é não evitar que o clube caia para a segunda divisão. Olha a que ponto chegamos, olha a que ponto chegou essa administração horrorosa do Casares e do Belmonte. Contrata um treinador que fala, não, claro, a gente pode sonhar com o Libertadores. Eu acho, gente, que a realidade do São Paulo, do Casares, é essa. É lutar para não cair, para não ser rebaixado. Eu acho que o São Paulo, não sendo rebaixado, o que vier é lucro. O que vier é lucro nas Copas, Libertadores, Copa do Brasil, eu acho que o que vier é lucro. Então, tem razão, Crespo. Eu foco no brasileiro mesmo para tirar o time lá da parte de baixo da tabela e mais uma campanha vergonhosa do São Paulo no Campeonato Brasileiro. Ele falou que vai confiar na diretoria. Porque perguntaram, né, como é que vai ser, contratação de jogador, como é o relacionamento dele. Ele falou que vai confiar. E na live eu comentei com os amigos e vou repetir aqui. Crespo, todo mundo que confiou nessa diretoria quebrou a cara. Todo mundo que confiou em Belmonte e Casares quebrou a cara. Jogador, treinador, principalmente o torcedor quebrou a cara. Então, se eu fosse você, eu confiava com os 2 olhos abertos e com os 2 pés atrás. Não um só, os 2 pés atrás. Porque essa diretoria, o que fala não cumpre, o que fala não se escreve, diz que vai fazer e não faz. É o Rolando Lero, o presidente de São Paulo, o imitador do Silvio Santos, é o grande Rolando Lero, que só enrola, então disse que vai confiar. Aí foi perguntado sobre base, Luan, ele disse que o melhor vai jogar, quem tiver melhor vai jogar. E eu também na live falei a mesma coisa. O discurso de todo treinador que chega no São Paulo é o mesmo. Que os melhores vão jogar. E a gente sabe como é que funciona. Não funciona desse jeito. O Zubeldia falava a mesma coisa, só que com o Zubeldia, o Luciano foi colocado no banco de reservas, foi choramingar pro Muricy, e o Muricy, que só faz que bajular jogador hoje, fez a cabeça de não sei quem, porque coincidentemente, no jogo seguinte, o Luciano era titular. Então, Crespo, torço muito para que você coloque mesmo quem está melhor para jogar. Que não seja empresário que mande no time, jogador que mande no time, que seja a hierarquia do treinador, que seja o chefe, seja você o treinador. O que a gente viu nos últimos treinadores que passaram que não era bem assim. Não era bem assim mesmo. A gente sabe quem é que manda no clube, quem é que manda no elenco, são os jogadores que mandam, empresários, que o São Paulo não tem comando. O São Paulo não tem comando. Então, realmente, torço para que dê certo, que você coloque em prática isso, que o melhor jogue. E o que me chamou mais a atenção foi a emoção que o Crespo sentiu numa hora que ele falou sobre a grandeza do São Paulo, sobre o gigantismo do São Paulo. Eu acho o seguinte, eu comentei também na live, se o São Paulo tivesse
O Crespo tem uma identificação. Primeiro, tem uma história no futebol, né? O Crespo não foi um Zé Ruela de um André Silva da vida. Ele tem uma história no futebol. A primeira passagem dele, sem torcida, na época da pandemia, criou uma identificação com a torcida do São Paulo. E quando ele falou do gigantismo do São Paulo, ele teve que parar porque ele se emocionou. E eu falei o seguinte, eu acho o seguinte. Se o São Paulo tivesse no elenco não, entre os conselheiros, porque tem os corintianos, os palmeirenses, os santistas, se tivesse na direção do clube, se tivesse no elenco de jogadores, 50% dessas pessoas, com o mesmo sentimento que o Crespo mostrou que tem pelo São Paulo, o São Paulo não estaria nessa draga. Não estaria nessa draga, com certeza. Porque o sentimento do Crespo me fez acreditar que ele está com mais vontade de ganhar do que qualquer um dentro do Morumbi. Qualquer um, presidente, conselheiros, diretor de futebol, jogadores. A impressão que eu tive vendo a coletiva do Crespo, que ele abre a coletiva falando o seguinte: eu vou falar em espanhol porque eu tenho muito sentimento para expressar e eu não quero errar nas frases porque o meu portunhol ainda é ruim. Então eu acredito no sentimento do Crespo. Só que, Crespo, sentimento só não adianta. Sentimento eu também tenho, você que está me assistindo também tem, e nem por isso a gente serve para ser treinador do São Paulo. Então só estou dando esse toque para você, mas eu fiquei muito contente de ver. Então eu acho que se o São Paulo tivesse gente que tivesse esse sentimento pelo clube, o São Paulo não estaria nessa draga. E não estou falando só de jogador não. Conselheiro, diretor, presidente, diretor de futebol, todo mundo que tá lá, os chupins, quem tá chupinhando o São Paulo, se tivesse o sentimento que tem pelo clube, eu acho que o São Paulo não estaria, com certeza o São Paulo não estaria nessa draga. Antes de falar dessa história da reportagem do SBT, aquele recadinho da Golcase pros amigos, tô aqui com a minha caneca especial, vários produtos em promoção, aproveite. Todos os produtos do site, férias agora, férias escolares, você aproveita, usa o cupom GOLBAROLO, as capinhas novas, as mochilas, olha essa branca que linda. São material muito legal para todos os celulares, as capinhas, as garrafinhas térmicas, os copos. Aproveita os descontos e aproveita para usar o cupom GOLBAROLO em todos os produtos do site, não só produtos do São Paulo. E eu tô com a minha canequinha, que eu acho que é a mais bonita de todas que já foi lançada, com o meu nome. E aqui o desenho em relação ao Japão de 2005. Para mim, essa é a caneca mais bonita. Hoje eu tomei 2 baldes de água nessa canequinha aqui. Aproveita, tá? Curte lá e... Tá na descrição do vídeo, você sempre sabe. Hoje tá na primeira descrição do vídeo, tá lá o link da Golcase. Vamos lá! Meus amigos, eu vou deixar o link da reportagem, não do vídeo, da reportagem que saiu no site do SBT, porque ela é mais fácil você ler ali e você tem uma visão melhor, um entendimento melhor. Pelo menos para mim funciona desse jeito, né? O relatório final das investigações que teve sobre o desvio de dinheiro lá no Corinthians, com aquela negociação do Corinthians e a Vai de Bet, a matéria é o seguinte, do Fábio Diamante, que mostra o relatório, conta o que tem no relatório. Então, o Fábio Diamante, o repórter, que aliás, só um parênteses, eu trabalhei com o Fábio no SBT. O Fábio é um dos melhores repórteres investigativos do Brasil, da televisão brasileira. No tempo que eu fiquei trabalhando com ele, foram alguns anos, eu editei algumas matérias do Fábio, eu nunca vi em nenhum momento, nenhuma atitude, nenhum comportamento errado do Fábio Diamante durante todo esse período. Ele se envolve com ele tem muitos contatos, ele tem muito conhecimento de tudo, matérias policiais. Nunca vi nenhum desvio dele, nunca foi, nada das reportagens dele, nada foi questionado, sabe, de sensacionalismo, de pilantragem, nada. E eu posso falar também do lado pessoal do Fábio, que eu trabalhei com ele, mesmo que a gente fazia jornais diferentes, mas ele estava lá na redação, a gente trabalhou junto. Uma pessoa sensacional, um cara de uma extrema simpatia, um cara bacana de conviver no trabalho e um excelente repórter. E na reportagem dele, que entrou no ar no SBT Brasil ontem, esse relatório que foi entregue ao Ministério Público aponta o seguinte, que é a facção criminosa que toma conta dos presídios de São Paulo, que eu lembro que na época que eu trabalhava em televisão, a gente não podia falar a sigla para não divulgar. Fez o seguinte, apontou que essa facção fez negócios, além do Corinthians, né, fez negócios com os outros 3 clubes de São Paulo. União Barbarense, Água Santa e São Paulo. Esse relatório apurou o seguinte, que o presidente afastado do Corinthians, Augusto Melo, e outras 4 pessoas foram indiciadas e devem ser denunciadas à justiça por promotores do GAECO. GAECO o que é? É o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado. É um grupo que só estuda isso. Esses caras vão ser acusados de furto, lavagem de dinheiro e associação criminosa. Aí o que esse relatório conta, que está na matéria do Fábio Diamante?
Um tal de Daniel Lima de Oliveira, conhecido como Tripa, que é ligado a essa facção criminosa, é apontado como operador financeiro da facção. E ele seria o verdadeiro controlador de uma empresa chamada UJ Futebol. O dinheiro desviado do Corinthians, segundo o que apurou a polícia e o Ministério Público, é o seguinte: esse dinheiro desviado do contrato com o Corinthians foi parar na conta dessa empresa, desse cara. Segundo o relatório, esse Tripa usava a estrutura da UJ Futebol, dessa empresa, e de uma empresa chamada Lion Soccer Sports para movimentar recursos de origem ilícita e coagir empresários a ceder atletas e percentuais comerciais. E aí o que acontece? O elo com o São Paulo está relacionado a negociações de jogadores com essa empresa, UJ e Lion. Essa é a conexão com o São Paulo. O São Paulo foi procurado e divulgou uma nota, respondeu com uma nota para o SBT dizendo que não foi notificado, por não ter sido notificado e não ter tido acesso ao relatório, não vai se pronunciar por enquanto. O que eu posso dizer é o seguinte para você, gente. Precisa ter muito cuidado quando se fala de um assunto como esse. Precisa ter muita responsabilidade quando se fala de um assunto como esse. Eu vou explicar por quê. Eu procuro ter o máximo de responsabilidade nas coisas que eu falo aqui. Porque uma coisa é você chamar um jogador de cabeça de bagre, de pereba, isso é uma coisa. Outra coisa é você dizer que outra pessoa cometeu um crime. Quando você faz isso, você tem que provar o que você está falando. Se você acusa alguém de cometer um crime, é bom que você tenha prova sobre esse crime. O que está acontecendo no São Paulo hoje, o que aconteceu em virtude da reportagem do Fábio Diamante, que, vou repetir, não é o Fábio que apurou, ele só divulgou o relatório. Essa informação está no relatório da polícia, do GAECO, do Ministério Público. Isso não significa absolutamente nada que o São Paulo tem envolvimento, não significa nada. Por enquanto, só tem isso no relatório, isso que eu falei para vocês. Então eu estou vendo aí muita gente já colocando que o São Paulo tem elo, que vão descobrir isso, que vão descobrir aquilo, e outras pessoas meio que fechando os olhos para isso, como se não tivesse acontecido. A minha postura aqui é a seguinte: nenhuma coisa, nem outra. Mas sabe o que eu faria se eu fosse presidente do São Paulo? Eu faria o seguinte, já que ele não gosta de dar entrevista, né, do coletivo, hoje ele estava na apresentação do Crespo, fala lá as abobrinhas dele e vai embora, não deixa ninguém perguntar nada para ele. Eu usaria o Instagram, que ele gosta, que ele é blogueirinho, gostaria tanto gostaria de aparecer, e falaria o seguinte: olha, o São Paulo recebeu essa informação aqui, eu queria convidar o Ministério Público, a polícia e o GAECO para virem para o Morumbi. Podem investigar tudo. A gente quer que investigue. Então, se eu fosse presidente do São Paulo, se tem alguma coisa errada aqui, investiguem. Porque quem não deve, não teme. Investiguem e punam os responsáveis. Se tiver acontecido algum tipo de problema no São Paulo, que os responsáveis sejam punidos. Eu faria isso se fosse presidente do São Paulo. Agora, como eu não sou presidente do São Paulo e só sou um torcedor que tem um canal no YouTube, o que eu gostaria que acontecesse é o seguinte: que tudo fosse investigado. Tudo fosse investigado. Não tem nada, ótimo, seguimos a vida. Se tem alguma coisa, tem que ser apurado e os responsáveis têm que ser punidos. É simples, não tem muito mistério. Eu não estou acusando ninguém de nada e nem estou passando pano para ninguém. Eu só estou divulgando uma informação, uma reportagem importantíssima de um repórter sério, de uma emissora séria, na qual eu trabalhei 10 anos, 12 anos. Eu estou só relatando o que estava na reportagem e o que eu faria se eu fosse presidente do São Paulo. O que eu posso prometer para você, meu amigo que está aqui com a gente, é que eu vou continuar olhando essa história, eu vou continuar vendo os desdobramentos dessa história. Lá no Corinthians a coisa ficou muito feia, tem envolvimento com torcida organizada, tem um monte de problema lá. Mas o Corinthians não é problema nosso, o Corinthians é o problema deles lá, eles que resolvam. O nosso problema é o São Paulo. Vou repetir mais uma vez, não tem nada provado, não tem nada, por enquanto não tem nada. O que tem é esse elo com essa empresa que está no relatório que vai do Ministério Público e do GAECO, certo? Vou deixar a reportagem para você ler com calma na descrição do vídeo, tá bom, meus amigos? Ó, se inscreva no canal para você concorrer à camisa do Galope, ao bonezinho da KTO, quando a gente bater os 1000. Estamos quase chegando. Por favor, se inscreva no Barolo Vídeos, a gente está quase chegando lá, acho que faltam 150 inscritos para eu dar de presente a camisa para vocês, tá? E a gente se encontra amanhã às 8 da noite e depois a live às 8h30, só no canal Barolo Jogos, tá bom? Barulho Jogos, tá bom? Então, ó, uma ótima noite pra você, fique com Deus, a gente se encontra amanhã, forte abraço, tchau!